voltem-se para mim. Por que enchem os templos se vocês mesmos estão vazios? Porque falam exacerbadamente daquilo que não conhecem. Porque insistem em ensinar aquilo que não vivem. Porque insistem em continuar enganando a si mesmos. Voltem-se para mim. Voltem, arrependam-se, retornem ao primeiro amor. Vocês preencheram o lugar que era meu com vaidades e coisas fúteis. Parem de viver como vivos mortos, como sepulcros caiados. Eu ainda os quero, eu ainda os amo, eu ainda os espero. Arrependam-se e voltem-se para mim. O vídeo de hoje não foi nada programado. Na verdade, eu estava pensando em gravar sobre uma outra coisa, ao qual eu escrevi. Mas o Senhor me levou a falar sobre isso. Inclusive, esse texto que você viu aqui no começo do vídeo, ele me deu aqui na hora da gravação. E algo que o Senhor tem feito arder no meu coração nos últimos dias é exatamente isso: avivamento. Nós estamos vivendo um momento em que cada vez mais cresce a necessidade de que uma igreja verdadeira se levante em oração por avivamento. Nós estamos vendo um tempo em que olhamos para a maioria das igrejas, daqueles que estão nas igrejas e que deveriam ser igrejas antes de qualquer coisa, mas não são. E isso traz ao meu coração um desejo desesperado de orar, de buscar, de clamar por avivamento. Que nós possamos viver um tempo em que o avivamento do Senhor seja real, seja palpável, seja presente na nossa geração. Assim como aconteceu em gerações passadas. E o que seria exatamente esse avivamento? Como exatamente esse avivamento se dá? Nós já temos visto nos dias de hoje que o Senhor tem feito. O mover, ele tem acontecido e aos pouquinhos ele tem crescido e ganhado cada vez mais terreno. E quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando de presença do Espírito real e latente. Nós estamos falando de um tempo em que as pessoas viverão aquilo que ensinam. E por isso, elas ensinarão com prazer, com paixão, com alma, com espírito, com vida, com propriedade, como Jesus ensinava. Muitos fariseus se incomodavam com o jeito que Jesus pregava, porque eles olhavam e diziam: ele prega com autoridade. Muitas das coisas que Jesus ensinava, eles também ensinavam no templo. Mas a diferença é que Jesus pregava com autoridade, porque ele pregava com o Espírito e não por si mesmo. Ele pregava como quem vivia aquilo que estava pregando, e não como quem ensina e não vive, como quem exige que os outros vivam, que os outros pratiquem, mas eles próprios não viviam, não praticavam. Então, quando nós falamos de avivamento, nós estamos falando da presença do Espírito Santo, viva e latente, palpável na nossa vida. E quando esse avivamento se faz presente em nós, quando ele é real em nós, isso reflete ao nosso redor. Isso reflete em quem nós somos. Isso reflete no que nós fazemos, no que nós falamos, em como nós agimos. E aqui em Atos 2, nós vamos ler. Quando chegou o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte.
e encheu toda a casa na qual estavam sentados. Apareceram línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito permitia que se expressassem. Sabe, quando eu leio passagens bíblicas como essa, o meu coração ele arde, ele queima. E o desejo é que nós possamos presenciar mais e mais do poder da presença do Espírito. E quando eu olho para a grande maioria dos cristãos hoje, me entristece porque eu vejo tanta gente simplesmente sobrevivendo. Vivendo uma liturgia, vivendo uma religião, falando daquilo que não sabem, dizendo ser cristãos, mas não oram, dizendo ser cristãos, mas não leem a Bíblia, não estudam a palavra, não se aprofundam na palavra, porque não tem como haver avivamento sem a leitura da palavra. Porque a Bíblia diz que a nossa fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então não tem como você ser uma pessoa avivada se você não tem prazer em ler a palavra. Não tem como você ser uma pessoa avivada se você não tem prazer em orar. E se você não tem prazer em se relacionar com Deus. Porque a única forma que nós temos de nos relacionar com Ele é através da oração. E o avivamento ele se torna uma consequência. Ser avivado é viver segundo o Espírito e não segundo nós mesmos. Porque se nós vivemos segundo nós mesmos, sinceramente, nada é bom. Porque nós nunca estamos satisfeitos com nada. Dias estamos tristes, dias estamos alegres, dias estamos bem, dias estamos estressados. Nós somos oscilantes, nós somos como a onda do mar. Mas quando nós buscamos esse Espírito que desceu sobre a igreja primitiva, que fez com que esse avivamento acontecesse, então nós vivemos uma vida plenamente avivada, independente do que aconteça no mundo ou ao nosso redor. Então, sabe, para nós como igreja, para nós como cristãos, e eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui em uma placa de igreja, eu não estou falando aqui em nada. É hora de despertarmos. É hora de acordarmos. É hora de despertarmos para o verdadeiro evangelho, para a genuinidade da palavra de Deus. É hora de pararmos de falar demais e viver de menos. É hora de buscarmos mais o Espírito. Nós precisamos buscar mais o Espírito. Nós precisamos orar por avivamento. Nós precisamos orar para que o Senhor faça de novo, para que o Senhor se manifeste de novo, de forma única, de forma plena, para uma igreja que o quer, que tem sede dele, que o busca, para uma igreja que não está presa a uma denominação, para uma igreja que não está presa a um CNPJ, para a igreja que não está presa a falsas liturgias, para uma igreja que não está presa a heresias, para uma igreja que quer, que anseia pela palavra de Deus pura e simples, porque a palavra de Deus ela é simples. Nós é que muitas vezes complicamos tudo. O Senhor, Ele nos espera de volta. O Senhor, Ele quer que nós vivamos esse avivamento, mas para isso nós temos que ter sede e busca constante por Ele. Nós precisamos orar dizendo: Senhor, faz de novo. Como o Senhor fez em Pentecostes, faz de novo. Como o Senhor fez os nossos antepassados, faz de novo. Promove um avivamento, Senhor, generalizado na nossa geração. Essa precisa ser a nossa oração. Nós precisamos nos levantar como igreja e orar. Nós precisamos deixar
para trás toda essa hipocrisia e começar a olhar para a palavra, começar a olhar para o que realmente importa, colocar de lado tudo aquilo que não é importante, toda vaidade, toda soberba, toda concorrência, toda disputa. Para quê? Por quê? O que nós ganhamos com isso? Quando nós fazemos isso, a única certeza que nós temos é da ausência do Espírito, é da perca da salvação. Porque o Espírito, ele não habita em casas sujas. Nós precisamos esvaziar o nosso coração de tudo isso, para que o Espírito Santo se sinta à vontade para entrar e fazer morada no nosso coração. E no momento em que ele entra e faz morada no nosso coração, um avivamento, ele acontece e começa a contagiar outros e outros e outros e outros, até que isso se generaliza, e é disso que nós precisamos. Orar, ler a Bíblia e ter prazer, não é por obrigação, é com prazer, porque eu entendo que isso aqui é a minha bússola, eu entendo que isso aqui é o meu mapa, eu entendo que é isso aqui que me dá a direção quanto à decisão certa a tomar, quanto ao que eu preciso fazer. Eu entendo que eu não preciso de mais nada, a não ser a presença. Como igreja, nós precisamos entender que a presença é o que nós verdadeiramente necessitamos, para que nós deixemos de viver como vivos mortos, andando sem propósito, sem direção, sem nada. Porque pessoas vazias, elas não têm nada para ofertar. Mas quando nós nos permitimos ser cheios do Espírito Santo, então nós transbordamos da presença. E nós paramos de viver como sepulcros caiados, belos por fora, mas podres por dentro. É tempo de voltar ao primeiro amor. É tempo de voltar às primeiras práticas. É tempo de voltar a ter aquele ardor, aquela paixão, aquela sede, aquela alegria, aquele amor por Cristo, por quem Ele é, pelo Evangelho genuíno, pela presença de Deus, pela presença do Espírito Santo, e não pelo que eles têm a oferecer. Muitos se perderam no meio do caminho, porque se permitiram distrair com coisas e permitiram assim que a soberba tomasse conta do seu coração, enganando a si mesmos, achando que o seu título, ou que o seu cargo, ou que a sua fortuna, que o seu dinheiro pode alguma coisa. Não, estão apenas se enganando, porque teremos uma eternidade toda pela frente. E se você não tem prazer na presença dele aqui, hoje, como que você quer passar uma eternidade inteira com ele? Não faz sentido nenhum. Passarão a eternidade com ele aqueles que têm prazer em estar na sua presença. Seguir a Cristo é mais que uma religião. Seguir a Cristo é mais do que pregar uma placa de igreja. Seguir a Cristo é viver. Seguir a Cristo é crer na palavra, e crer na palavra é viver a palavra. É chegado um tempo em que nós precisamos de uma vez por todas entender que nós somos a igreja. E o Espírito Santo habita nessa igreja.
Ele não habita em templos. Ele não habita em paredes. Ele não habita em estruturas. Ele não habita em uma placa de igreja. Ele não habita nesses lugares. Ele habita em nós. Ele habita naquele coração quebrantado. Aquele coração que o busca com sede, com ânsia, com prazer, porque o quer, porque o deseja. São nesses corações que o Espírito Santo ele faz questão de habitar. E não existe avivamento sem um coração quebrantado. Não existe um avivamento sem sede pela busca da presença de Deus. Não existe avivamento sem busca constante. Por isso, desperte. Desperte enquanto ainda é tempo. O Senhor nos dá nova chance todos os dias. O Senhor está nos dando tempo. E Ele quer que nós vivamos esse tempo com Ele, lado a lado. Entenda que o Senhor tem prazer em se relacionar conosco. E esse avivamento é o que Ele mais quer. Mas existe aquela parte que nós precisamos fazer, que é arrepender-se. Não existe avivamento sem arrependimento. Não existe amor ao Evangelho sem arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos deixar as velhas práticas para trás. Nós precisamos despertar para o comando do Senhor para nós num tempo que se chama hoje. Arrependam-se. Essa foi a palavra do Senhor para Israel em tantos momentos. Arrependam-se, arrependam-se e voltem para o seu Deus. Arrependam-se dos seus maus caminhos. Arrependam-se e eu os sararei. Arrependam-se e eu os curarei. Arrependam-se e eu os livrarei. Arrependam-se e eu os abençoarei. O Senhor falou isso tantas vezes para o povo de Israel. E essa é a palavra dele para nós no tempo que se chama hoje. E aqueles que derem ouvidos para a palavra do Senhor desfrutarão desse avivamento. O Senhor tem despertado uma igreja verdadeira. Uma igreja que não está presa a uma placa, uma igreja que não está presa a uma liturgia, uma igreja que não está presa a nada desse mundo. Uma igreja que busca e que anseia pela presença do Espírito Santo. Como essa igreja aqui de Pentecostes. E como ela também, nós queremos provar dessa presença sobrenatural do Espírito. Nós queremos isso, Senhor. O Senhor nos chama para o arrependimento. E nós damos ouvidos à Tua voz nesse momento, Senhor. Muitas vezes a soberba no nosso coração, o orgulho, nosso coração orgulhoso quer achar que não temos motivos para nos arrependermos. Arrepender-se de quê? Se eu estou no altar. Arrepender-se de quê? Se eu prego a palavra todos os domingos. Arrepender-se de quê? Se eu estou lá louvando, abrindo o culto. Arrepender-se de quê? Se eu saio de porta em porta evangelizando. Arrepender-se de quê? Isso é o que o nosso coração orgulhoso diz, Senhor. Mas hoje nós queremos ter um coração quebrantado que diz: Senhor, eu me arrependo. Eu me arrependo por tudo de mal que eu já fiz.
Eu me arrependo por muitas vezes não ter agido da forma como deveria. Eu me arrependo por tantas vezes não ter dado ouvidos à tua voz. Eu me arrependo por tantas vezes ter pregado uma palavra que eu não vivia. Eu me arrependo, Senhor, por muitas vezes ter louvado uma canção que não foi com o meu coração, que não passaram de palavras. Eu me arrependo, Senhor, pelas vezes em que me coloquei em oração no templo, na presença de muitos, para que muitos vissem como os hipócritas faziam, orando para que as pessoas olhassem e dissessem: ah, essa é a mulher de Deus, ah, esse é o homem de Deus. Hipócrita, coração hipócrita, Senhor, não quero. Eu quero, Senhor, fazer aquilo que a tua palavra me diz que eu tenho que fazer. Eu quero o teu avivamento presente aqui. Eu sou a igreja, eu quero ser a igreja e eu quero que o teu Espírito habite nessa igreja. Porque se o teu Espírito habitar nessa igreja, então eu serei uma pessoa melhor. Eu serei uma cristã verdadeira, genuína. Porque a partir do momento que nós encontramos o teu Espírito e temos acesso a esse avivamento, nós passamos a ter um novo sentido. A nossa vida, ela é ressignificada. E eu creio, Senhor, em um tempo que se chama hoje, em que o Senhor quer ressignificar os teus. O Senhor quer ressignificar a tua igreja. Por isso, Senhor, faz de novo. Como nos dias de Pentecostes, Pai, faz de novo. Como o Senhor fez naquela igreja primitiva, faz de novo. Como os grandes avivalistas que o Senhor levantou, faz de novo, Senhor. Nós não queremos mais viver de palavras vazias, de heresias, pregações não contextualizadas da tua palavra, vazias, sem espírito, não. Nós queremos profundidade, nós queremos verdade, nós queremos viver, nós queremos mergulhar fundo, e cada vez mais fundo, e cada vez mais fundo na tua presença. Nós queremos ter acesso a ti. Nós queremos sair dessas águas rasas, Senhor, que estamos vivendo há tanto tempo, e queremos ter acesso às águas profundas. Como no dia de Pentecostes, Senhor, faz de novo. Como no dia de Pentecostes, Senhor, faz de novo. A tua igreja te quer, a tua igreja anseia por ti, Senhor. Levanta, Senhor, a tua igreja. Nos desperta para ti. Nos desperta para o arrependimento. Faz de novo, Senhor. Aviva-nos. Nós não queremos viver como zumbis. Nós não queremos viver como vivos mortos. Nós não queremos viver como sepulcros caiados. Nós não queremos viver como pessoas sem propósito nenhum, que acordam, trabalham, dormem, acordam, trabalham, dormem, acordam, trabalham, dormem. Não, Senhor. O Senhor nos chamou para mais que isso. O Senhor nos chamou para uma vida plena em ti. Uma vida plena em ti, Senhor. E é por isso que nós oramos nesse momento. Para que o Senhor nos avive. Para que o Senhor avive, Senhor, a tua igreja. A tua igreja que somos nós. Aviva-nos, Senhor. Aviva, Senhor. Aviva o nosso país, a nossa nação. Aviva o nosso continente. Aviva, Senhor, os outros continentes. Faz, Senhor, um mover geral, um avivamento generalizado. A tua igreja é uma só, Senhor. Faça as pessoas entenderem isso de uma vez por todas. Que o Senhor é um só e a tua igreja é uma só. Uma igreja será salva. A tua igreja. E ela não tem placa. Ela não tem CNPJ. Ela é a tua igreja.
aquela igreja que tem o coração quebrantado, que busca incansavelmente pela tua presença. Que o Senhor venha fazer esse mover nos nossos dias e promover, Senhor, um avivamento em nosso meio. Aviva-nos, Senhor. E para terminar esse vídeo, eu gostaria de ler para vocês 2 versículos curtos. Um se encontra aqui em Salmos 85, que diz: acaso não nos renovarás a vida, a fim de que o teu povo se alegre em ti? Joel, capítulo 2, versículo 28. Depois disso, derramarei do meu espírito sobre todas as pessoas. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Então, ore por esse renovo aqui de Salmos 85. Ele renova a vida e nos faz alegres novamente. Esse renovo se chama avivamento. Avivamento, a vida do Espírito em nós, que é o que dá sentido à nossa vida, dá sentido a quem nós somos. O Espírito é a única fonte de vida que nós temos. Todos aqueles que não têm o Espírito, que não buscam o Espírito, que dizem não crer no Espírito, tornam-se vazios, tornam-se como zumbis. Não há vida. É como a terra seca, como o deserto. O Espírito é o que nos dá vida. O Espírito é o que nos renova. O Espírito é o que nos restaura. Que possamos, em mais essa semana, orar por isso. Eu te convido, quero te convidar, te desafiar. Ore por avivamento. Ore por avivamento. Tenha um coração quebrantado. Não seja daqueles que se dizem bons demais, a ponto de não terem do que se arrepender. Mas seja do grupo dos que têm um coração quebrantado, que ainda que façam muitas coisas boas, reconhecem que tudo de bom que há em si vem dele. E tudo de ruim que há em si vem de si mesmo. O intuito do vídeo hoje foi apenas esse. Fazer esse apelo ao despertar, na busca constante pelo avivamento do Espírito de Deus. Para que deixemos para trás toda frieza, toda religiosidade. Que possamos entender o real princípio do Evangelho de Cristo. O poder que há na presença do Espírito Santo. E a diferença que há entre viver avivado pelo Espírito e viver uma liturgia. São coisas completamente diferentes, que dão sentido ou não à nossa vida. Então que possamos juntos orar essa semana por esse avivamento, para que o Senhor faça de novo, faça de novo, faça de novo.